Com a palavra agora a deputada Janaína Pascoal, a senhora tem o tempo regimental a partir de agora. Muito obrigada. Agradeço os colegas Gil Diniz, o Tenente Nascimento, pelo apoio nessa luta em prol das mulheres, sobretudo as famílias mais carentes, e corroboro, né, o pensamento de ambos, o sentimento de ambos com relação ao 9 de julho. 9 de julho foi, acima de tudo, uma luta por democracia. São Paulo se levantou contra uma ditadura que ainda hoje é reverenciada por intelectuais que se dizem democratas, mas São Paulo deu exemplo para o Brasil, e isso não aconteceu uma única vez, né? 9 de julho ficou um marco na nossa história, não só na história de São Paulo, mas na história do Brasil. Então fica aqui registrada também a minha homenagem, os meus agradecimentos aos dois colegas e a todos os colegas que, no curso do debate intenso que houve aqui dentro desta casa para a aprovação dessa lei que garantiu às mulheres o direito a participar da decisão de sua própria via de parto e a ter anestesia no parto normal, eu agradeço a todos os colegas. Foi uma discussão profunda, uma discussão intensa, com audiências públicas, com debates como nunca antes travados nesta casa, e sinto, né, verdadeiramente que a casa foi desrespeitada pelo deputado que levou essa discussão para os tribunais, porque não aceitou perder. E fiquei muito surpresa quando vi a argumentação do acórdão e quando constatei, como vinha mostrando na minha fala anterior, que essa argumentação, salvo o melhor juízo, contradiz precedentes, né, de ações diretas de inconstitucionalidade julgadas relativamente a leis estaduais. Eu não estou falando de leis municipais, muito embora até haja algumas que eu vou querer analisar na sequência. Então, voltando, já demonstrei que o Tribunal de Justiça derrubou o argumento de que São Paulo não teria competência para legislar de maneira concorrente no âmbito do direito do consumidor, quando determinou, né, os copos azuis para bebidas diet. Também estava aqui terminando a análise do acórdão em que o Tribunal de Justiça disse ser constitucional a lei estadual paulista que determinou adaptações de carrinhos de supermercados para crianças com deficiência. Vejam, senhores, o que o TJ escreveu no acórdão. Diversamente do que alegou a autora da apresentação direta de inconstitucionalidade, a existência de normas da União a respeito do tema não impede que o Estado-membro legisle o mesmo campo material, já que se trata de nítida competência concorrente ou suplementar. Ora, senhores que nos acompanham, o mesmo Tribunal de Justiça disse o contrário no julgamento que derrubou a Lei 17.137/19, né, que concede às mulheres mais simples do nosso Estado voz, porque era isso que essa lei fazia. Mas não é só isso. Tem também um julgado referente a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi interposta pela Associação Nacional dos Restaurantes, com a mesma argumentação. Essa associação entendia que esta casa não poderia legislar concorrentemente sobre temas que já sejam tratados de alguma forma, ainda, né, de alguma forma, no âmbito federal. No caso, foi contestada a Lei 15.428, de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da expressão "se beber, não dirija", em todos os cardápios e propagandas de bares, restaurantes e boates no estado de São Paulo. Lembram que eu disse que o TJ falou para julgar a nossa lei aqui inconstitucional? Disse que já havia de violação ao princípio da separação de poderes. O Tribunal de Justiça
declarar a nossa lei inconstitucional, alegando que a Lei Geral da Saúde, né, já fala, ainda que indiretamente, sobre o tema, que o ECA, que sequer se dirige a parturientes e a gestantes, mas que visa a proteção do adolescente, da criança e do adolescente, que o ECA já abordaria a matéria. Como é que pode o mesmo tribunal dizer que nós não temos competência para legislar, no caso do parto e da anestesia, mas temos, no caso do copo de plástico azul, no caso da placa "se beber não dirija" e no caso dos carrinhos de supermercado? E o argumento desses 3 acórdãos, que eu vejo como acórdãos, né, julgados em sentido completamente contrário daquele que foi adotado para o caso do parto, acórdãos que são firmes ao reconhecer a nossa competência concorrente. Ou seja, o que significa concorrente? Significa que a União tem competência para legislar e os estados também têm competência para legislar. Mas eu quero seguir com a análise aqui do julgado, porque o Tribunal de Justiça, como eu disse para os senhores na minha primeira intervenção, afirmou que não fazia uma análise do mérito da lei. A lei que concede às mulheres o direito de participar da decisão com relação ao seu parto e também o direito à anestesia. Eles não fizeram, segundo eles, um juízo de valor da lei. A análise foi meramente formal, foi isso que foi escrito. E eles entenderam que nós não tínhamos competência, que a competência seria da União. Entretanto, senhores, né, no final do acórdão que derruba essa lei, que eu considero importantíssima para as famílias mais carentes, o tribunal escreveu o seguinte: diversamente, vale lembrar elogiada a lei estadual paulista, que é a Lei 15.759 de 2015, que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde e dá outras providências, e que disciplina legitimamente aspectos periféricos do parto, de modo a aprimorar rotinas correlatas, tudo dentro do regular âmbito normativo estadual. Peraí, aí eu não entendi nada. Ou a Assembleia tem competência para legislar a matéria, ou não tem. Ou o acórdão teve fundamento meramente formal, de ter competência ou não, ou o acórdão entrou no mérito. Então, quando os desembargadores dizem que não vão entrar no mérito, porque nós não temos competência, me parece uma contradição, né, intrínseca dizer que uma lei estadual anterior é melhor do que a lei que eles estão apreciando. A lei essa lei do parto humanizado, eu não estou nem criticando a lei, tá? Não estou entrando no mérito. Mas ou se tem competência ou não se tem competência. E como é que o tribunal diz que não vai entrar no mérito da lei que ele acabou de julgar inconstitucional e, ao mesmo tempo, escreve na decisão que julga inconstitucional que uma lei estadual anterior, né, é muito elogiada, né? Disciplina legitimamente aspectos periféricos do parto. Então, esta passagem do acórdão, né, me parece a prova, para que os senhores entendam que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apreciação de natureza ideológica. Eu estou demonstrando, tecnicamente, juridicamente, que o tribunal falou uma coisa e fez outra. Falou que era uma incompetência formal e que não analisaria o mérito, e analisou. Falou que a casa não tinha competência, mas reconheceu a competência ao elogiar uma lei anterior. Então, para mim, fica evidente que o tribunal fez uma escolha sem declarar que fez esta mesma escolha. E isso não me parece, né, sustentável, não me parece justificável e não me parece certo, com todo respeito, não só para com esta casa, mas para com a população, né?
o que o cidadão tem direito? E eu acho que o respeito a esta casa também implicaria. Tem direito a saber exatamente por que as autoridades estão decidindo de uma forma ou de outra, né? Para mim, parece muito claro que o tribunal abraçou uma tese, né? Qual tese? A tese que nesta casa foi sustentada desde o princípio, vou fechar, pelo PSOL, pelo PT e pelo deputado Campos Machado, a meu ver, não por convicção, mas por uma oposição pessoal à minha pessoa. O PSOL defendeu desde o começo que a lei de 2015 era perfeita, o PT idem, a rede idem, né? E o tribunal, né, disse isso com todas as letras, sem afirmar que esse era o motivo do julgamento. Então, me parece que entrou, sim, na competência desta casa, né, que não foi um julgamento com fundamento técnico-jurídico, como se anunciou ter sido. Eu estou em contato com a Procuradoria da Casa, vou fechar, um minutinho, que está fazendo o recurso e eu vou seguir analisando precedentes para demonstrar que a minha argumentação é eminentemente jurídica. Agradeço a tolerância no tempo.